Oi, gente, tudo bem? Não tem microfone, vai ser no gogó, mas a gente já queria expressar a nossa tamanha felicidade de ver esse auditório cheio, de ver o rostinho de cada um de vocês, né? Foi um imenso desafio pra gente organizar essa semana de antropologia, não foi fácil, mas tá aí, tá acontecendo. E a gente quer agradecer também a cada um que veio de outros estados também, com imenso gás para participar dessa semana. Vai ser um prazer enorme ter vocês aqui o resto da semana com a gente. Vai ser muito importante, na verdade, né, na condição da nossa atual conjuntura política do país, né, fazer e manter um evento desse sem financiamento da CAPES, né, um evento que com tantas coisas, né, o Marcos vai falar mais sobre, com oficinas, minicurso, com palestra de abertura e encerramento, e sem nenhum recurso, assim, na garra, na coragem. É muito gratificante, né, pra gente ter vocês aqui e fazer com que essa semana de fato aconteça e permaneça do mesmo jeito que as ciências sociais e a pesquisa, né, as pesquisas no nosso país, que estão sendo gravemente atacadas, né? Todos os ataques que a gente vem recebendo aí desde o início do ano, vale ressaltar, e que a gente se mantenha nessa posição de resistência, né? Não é à toa que o nome da jornada foi escolhido a partir disso, né? Aprendizados, resistências e alteridades em disputas, né? A gente entende hoje que na nossa atual conjuntura a gente vive múltiplas disputas de narrativas, múltiplas disputas de poderes, né? A gente entende que essa alteridade tem sido cada vez mais sendo posta em confronto e que a gente precisa também ter esse espaço aqui para compartilhar os saberes, né? Para aprender junto e para resistir também, né? Então eu espero que seja ótimos dias para todos nós, tá bom? É isso. Ressaltar que é um prazer imenso, né, ver todos vocês aqui. A gente ficou muito feliz com o número de inscritos nessa manhã. A gente não esperava mesmo que tantas pessoas fossem se inscrever e viessem a participar do evento. O que é ótimo, porque só ressalta a importância da universidade nesses momentos, a importância de valorizar o ensino, valorizar a pesquisa pública e de qualidade, como deve ser, né, na universidade, gratuita, de qualidade, gratuita, como deve ser. Então é um imenso prazer, né, realizar essa semana. Apesar de todas as correrias, apesar de todo o esforço que foi, é muito bom ver que ela vai acontecer cheia de gente, vai acontecer com diversos minicursos, com diversas mesas. Então fiquem de olho na programação. As inscrições para os minicursos já foram praticamente todas esgotadas. Então a gente vai ter minicurso de antropologia na escola, minicurso acerca do comer, ser um ato político, minicurso sobre capoeira de Angola e minicurso sobre fotografia em campo com a poética. Então são minicursos muito importantes, espero que as pessoas que se inscreveram possam gostar, que possam participarem, e as mesas que vão ocorrer serão abertas a todas as pessoas que se credenciaram e pessoas também que não estão credenciadas, quiserem chamar amigos, parentes para participarem das mesas. A gente vai ter uma mesa sobre povos indígenas do Rio da Areia, isso, e uma mesa de violência institucional contra mulheres quilombolas, indígenas e LGBTIs. Então é muito importante a gente permanecer nesse momento na universidade e valorizar essa discussão acerca do ensino de qualidade na universidade de hoje. João. Bom, eu também, meu nome é João Ricli, eu sou atualmente o coordenador do programa de pós-graduação e eu quero agradecer imensamente a Andresa e o Marcos e, assim, com os dois, agradecer a toda a comissão, porque eu acho que é importantíssimo dizer que esse evento, né, assim, feito nesses momentos difíceis, a gente pediu um financiamento e não recebeu, aquelas coisas todas, e assim, realmente foi uma resistência que foi quase que 100% por conta dos alunos e alunas do programa, né, assim, eu acho que isso é muito importante ser dito, eu não estou aqui, não quero pegar carona numa coisa como coordenador do programa, que na verdade é um evento realmente 100% organizado por docentes. E desde a composição da programação, os convites, né? Claro, alguma outra coisa a gente negociou, mas na maior parte das vezes foi isso. Quero também agradecer imensamente ao Paulo Marins, que dá o suporte, né, assim,
muito suporte, eu acredito, eu não estou acompanhando diariamente aqui, mas eu sei que, conhecendo a experiência das outras semanas, eu sei que o Paulo desempenha um papel super importante. E também agradecer aqui as pessoas todas que vão participar, que vão ser facilitadores e facilitadoras de oficina, a Andréia, que está aqui, que depois eu vou apresentar formalmente, que faz a conferência de abertura, o Piero, que estará aqui na sexta, que dizer também, é importantíssimo dizer, que são pessoas que estão vindo por conta de que acreditam nisso que a gente faz aqui. E não é, né, assim, a gente não conseguiu ajuda de curso, não conseguiu passagem, não conseguiu essas coisas todas. Mas mesmo assim a gente consegue ter um evento de alto nível, com, né, assim, todo mundo muito ansioso pelas atividades. Então, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Bom, ao longo desses dias vocês podem procurar a gente vai estar identificado com crachá. Então, qualquer dúvida sobre sala, a página do Facebook também é um caminho também de comunicação, tá? Então, se vocês precisarem, só nos procurar. E outra coisa, fora isso, procurar a gente se precisar de qualquer coisa, que a gente está disponível para sanar qualquer dúvida sobre GT, sobre sala e demais coisas, tá bom? Até sobre a cidade, se tiver gente de fora e precisar saber alguma informação sobre, tá? Acho que é isso. Uma ótima semana, gente. Então, e coube, né? A comissão me convidou para oficialmente, digamos assim, introduzir a professora Andréia Oliveira Castro, não tem o nome inteiro porque é tão chique, Andréia Carvalho Mendes de Oliveira Castro, que é um imenso prazer para mim fazer isso, porque a Andréia é a nossa professora aqui no DEAN, ela é uma professora da casa e que é a decana do DEAN desde 1995. Tem uma longuíssima e importantíssima contribuição dada a esse curso, né, diretamente ao curso da graduação, em muitas atividades de extensão e indiretamente à pós-graduação também, né. A Andréia defendeu o doutorado dela no ano passado, na Universidade Federal de Juiz de Fora, com orientação do professor João Dalcois, cujo título é CROOP, Emoções, Sociabilidade, Paisagens e Temporalidade entre os Carintianos. Queria destacar, então, eu acho que esse longo convívio, né, que a Andréia tem com os carintianos, que permitem uma situação cada vez mais rara de ter uma presença uma presença e um encontro, digamos assim, com os sujeitos em questão na pesquisa, e um convívio de longa data, né, e eu acho que isso traz insights muito importantes que a Andréia vai ter a oportunidade de compartilhar hoje conosco. E queria destacar também esse papel, né, da Andréia. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui a conhecem, foram alunos ou alunas dela em algum momento. E, né, acho importantíssimo destacar essa trajetória da Andréia aqui. Você já foi coordenadora, inclusive, do curso de graduação, já foi coordenadora do CEP, defendeu inúmeros trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica, alguns dos quais com qualidade que poderiam ser, né, um mestrado, eventualmente, está muito próximo da qualidade de uma dissertação de mestrado. Eu acho que, poder iniciar a semana com o trabalho da Andréia é realmente um privilégio para todo mundo que está aqui. E especialmente, né, para a gente que convive com a Andréia há bastante tempo, tê-la, né, já aqui apresentando o seu trabalho, um trabalho decorrente dessa longa pesquisa da conclusão do doutorado. Então eu convido a Andréia para vir à frente. Obrigada a todos. Obrigada, João, pelas generosíssimas palavras. Muito além do que é a realidade, talvez, enfim. Eu achei interessante que tanto a fala da Andressa e do Marcos, da organização do João, também no sentido de um agradecimento a esse evento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a organização da Semana Acadêmica pelo super generoso convite que me fez
generoso, tanto pelo convite para estar aqui, tanto pela manifestação do interesse em minha pesquisa. E é uma honra para mim estar aqui fazendo a conferência de abertura de um evento que já está na sua 11ª edição e é fruto do empenho e do interesse dos estudantes do programa na promoção do debate acadêmico, né? Então eu lhes parabenizo pela realização do evento e agradeço. Mas agradecer e parabenizar não chega a expressar as congratulações que eu tenho a vocês, porque num momento tão difícil como esse, que as instâncias produtoras do conhecimento, tanto e seus agentes, né, universidades, agências financiadoras de pesquisa, professores, alunos, num momento em que a gente tem se embatido com a morte e com o fim todos os dias, vocês reuniram esforços, apesar de todos os reveses que também afetam a vocês, e muito. E isso, no meu modo de entender, e é bom que o evento tenha esse título, no meu modo de entender, esse evento é mais do que uma semana acadêmica, ele é um ato político, um ato de resistência. E eu tenho o enorme privilégio de ter sido convidada a integrar esse momento. Então, eu parabenizo a vocês e agradeço profundamente o privilégio que me foi concedido. Bom, como eles haviam manifestado interesse no resultado da pesquisa, eu tentei, enfim, condensar aqui algo do que eu venho fazendo e que, de alguma maneira, tem ali um pouco disso na dissertação que eu defendi, na dissertação, na tese que eu defendi, tanto faz que eu tentei fazer aqui um resumo. Eu não subsidiei muito com exemplos, porque senão ficaria muito pesado e muito longo. E aí, caso vocês tenham interesse em detalhar mais alguns dos aspectos, a gente faz isso nas perguntas, ok? A semana, o pessoal da organização me disse que eu teria mais ou menos de 40 a 60 minutos para falar. Eu vou, então, como eu sou caótica quando eu falo, né? Eu começo uma coisa e vou para outra, e aí para voltar sou igual pipa voando mesmo. E, então eu vou ler aqui, eu dividi essa minha fala em três partes. Uma, o porquê dos afetos. A segunda, o cenário da antropologia em relação aos afetos e as dificuldades que eu encontrei. E a terceira, a rentabilidade analítica dos afetos, né? E aí eu vou então ler aqui, primeiro dando um panorama dos Caritiana. Eles estão localizados na Amazônia Ocidental, na bacia do Rio Madeira, no que hoje é o estado de Rondônia, tendo Porto Velho como a cidade de referência, porque quando eu conheci os Caritiana, em 2000, quer dizer, já são 19 anos de trabalho com o grupo, eles moravam em uma única aldeia. Essa aldeia distava mais ou menos uns 100 quilômetros de Porto Velho, e eles eram só 250 pessoas. Hoje eles já são cerca de 450 e estão distribuídos em 6 aldeias, né? Então essa aldeia, que era única, ela distava uns 100 quilômetros de Porto Velho, as outras mais ou menos também por essa distância em relação à cidade. Eles levam seu dia a dia na sua língua nativa. Eles são os únicos falantes do Tupi-Ariquém, que é uma família do tronco Tupi. E quando eu encontrei o grupo, eles manifestavam uma diferença, enfim, uma divisão no grupo entre Caritiana e Capivari. Então esse é mais ou menos o panorama. E então, por que os afetos? O meu primeiro dia entre os Caritiana foi marcado pelas atividades de chegada, apresentações, explicações sobre o que eu havia ido fazer na aldeia, acomodação na casa que me destinaram dentro da aldeia, arrumação de rancho, banho, primeiro reconhecimento da aldeia e distribuição dos presentes. Nessas tarefas, fui auxiliada por algumas mulheres que, com a mesma destreza e celeridade que executavam as tarefas, me escrutinavam com perguntas. Por que eu queria conhecer os Caritiana?
Era eu casada, eu podia viajar sozinha, tinha eu filhos. Minhas respostas eram seguidas de mais perguntas. Ah, será que você vai aguentar de saudade? Será que você não vai ficar triste aqui longe? Será que você não tem medo de ficar aqui sozinha? Será que você não tem ciúme de deixar o seu marido lá? Seu marido não fica com ciúme de você? Não muito convencidas de que a tristeza, por conta da distância, de deixar meus entes queridos, né, não poderia me consumir, falavam: você vai ver, aqui é muito bom, você vai ficar a felicidade aqui nos Caritiana. O Caritiana é bom, não é ruim igual outro índio, não. O Caritiana não faz ruindade com as pessoas, não. O dia assim transcorreu. Após todas as atividades do dia, por volta das 6h30 da tarde, eu havia ficado só em minha casa e notei que parou certa quietude na aldeia. No meu precipitado entender, os caritianos já estariam recolhidos em suas casas e não me sentia à vontade para incomodá-los. Por volta de umas 8 horas, ouvi algumas vozes e barulho e decidi sair para ver o que acontecia. Já estava totalmente escuro, não tinha luz na aldeia naquela época. A luz elétrica só chega lá em 2009, né? Portanto, quase 10 anos depois desse. E levei um tremendo susto, porque no que eu abri a porta, eu me deparei com um dos indígenas, um homem de meia idade, em pé, parado na porta, do lado de fora, com uma menina de uns 10 anos de idade. Em tom de voz baixa, o calmo, ele pede desculpas pelo susto que me dera, e só depois eu vim entender o susto é algo que adoece as pessoas também, né? E ele tinha ido lá porque achou que eu devia estar chorando, que eu deveria estar muito só e triste, e certamente com saudades. E continuou a rotina de perguntas a qual eu já havia sido apresentada. Se eu já era casada, se eu tinha filhos, se meu marido tinha deixado eu viajar, enfim, se tinha ciúmes, essas coisas, né? E ele estava muito preocupado com a minha solidão e os meus pensamentos. Saudade dava muito pensativo, ele me dizia. Disse ainda que me introduziria no conhecimento dos Caritiana, contando-me suas histórias. Depois eu soube, ele é um dos líderes tradicionais dos Caritiana. Naquela mesma noite, ao fim do meu primeiro dia entre os Caritiana, ouvi a história do encontro entre Caritiana e Capivari. Uma trama de paixão, traição, inveja, desejo sexual e ciúme. A menina que lhe acompanhava havia ficado calada a noite toda. E ele, ao se despedir de mim para dormir, me disse: vou deixar ela com você para você não ficar sozinha, para você não ficar com medo e não ficar triste. Não ter muito pensamento, porque pensamento demais deixa a gente doente. Tristeza demais adoece a gente. E ela morou comigo até a época de seu noivado, quase um ano depois. 1 ano e meio após esse primeiro dia, que correspondeu ao tempo que morei na aldeia durante o primeiro período de pesquisa, ao reler o diário de campo, constatei que, metodologicamente, talvez as primeiras perguntas que o antropólogo deva fazer em campo para começar a conhecer o grupo que está disposto a estudar são justamente aquelas a que ele é prontamente chamado a responder ao grupo que quer conhecer. Estava posto ali durante todo aquele dia, e em todos os outros mais, a importância que os afetos possuíam para o entendimento e o ordenamento do universo caritiano, o que só com o passar do tempo eu viria a perceber. Durante os primeiros meses da pesquisa, uns 2 meses talvez, enquanto eu tentava obter dados sobre a divisão do grupo, essa divisão caritiana Capivari, seu sistema de parentesco, sistema nomástico, padrões de troca, enfim, as instituições consagradamente delineadas pela antropologia, não havia um tema sequer que não fosse precedido por histórias que eu, em virtude do meu pensamento bem encaixotado, entendia por fofocas. E viam todos os pormenores das histórias da vida alheia. Quem sentiu o quê e porquê, o ciúme, a paixão, a raiva escondida, que é aquilo que a gente chama de rancor, né? Ou o desejo sexual. Por que alguém tinha tal nome se deveria ter outro? Por que chamavam um grupo de irmãos e apenas uma delas por outro termo, né? Quase nada poderia me ser explicado sem que houvesse um longo preâmbulo explicativo que tomasse os sentimentos como fundamento. Também as conversas cotidianas, né, não necessariamente entrevistas, começavam quase que invariavelmente sobre algum tipo de sentir. No início, eu não lhes conferia devida importância. Meu desejo era logo ver passada aquela parte da entrevista, da conversa, para chegar ao ponto almejado.
Saber sobre os aspectos formais por meio dos quais o grupo engendrava sua constituição e organizava suas relações. Até que um dia, ao me aproximar de um grupo de pessoas que conversavam, fofocavam, né, também é muito fofoca, sobre um possível noivado entre um casal de jovens, minha primeira pergunta a essas pessoas foi: será que a raiva da mãe dele vai deixar? Imediatamente um deles me perguntou: você está sabendo o que a gente está falando? Você vê o coração das pessoas? E eu, que jamais havia pensado em trabalhar com afetos, naquele dia realizei que, sem perceber, eu havia sido afetado e que muito dificilmente algo na vida caritiana seria possível sem prólogo afetivo. Mas não apenas as conversas cotidianas enfatizavam que algo tinha acontecido porque alguém sentia tal coisa. Havia também o som ao redor. Sempre havia alguma música tocando. As músicas de apaixonado, como falavam em português, e os sentimentos que pungiam uníssona e compassadamente a elas. As músicas que, por determinado segmento da sociedade envolvente, metropolitanos, polarizados, isto é, elite intelectual e econômica, são chamadas de brega, compunham o repertório de predileções musicais dos jovens. Joelma, Banda Calypso, Amado Batista, Rick Renner e outros mais diziam coisas que eles sentiam. Tocavam as músicas e me explicavam o que elas exprimiam sobre o sentimento da pessoa que ouvia. Ou quem e qual situação aquela música fazia lembrar. Essas músicas eram eficazes mesmo naquela língua de fora, num processo, como o Melissa fala, né, de explicitação do sentimento nativo. Havia também um considerável repertório de músicas que eles próprios compunham e ainda compõem, para falar dos sentimentos. A tragédia de estar longe do ser amado, ou a felicidade de tê-lo por perto, as artimanhas para a conquista, o sofrimento pelo desprezo, a expectativa do encontro, o ciúme insuportável de aguentar e dificilmente disfarçado, eram todos explicitados nas músicas. Aquelas instituições já tão exaustivamente analisadas pela antropologia eram referidas pelos caritianos através das emoções. Tudo parecia indicar que as diversas afetividades ordenavam as ações cotidianas do grupo. As tomadas de decisão individuais e por vezes coletivas sobre ações a serem executadas surgiam antecedidas por um princípio que sopesava o sentimento experimentado. Tal estimativa parecia posicionar a afetividade no cálculo a coordenar as ações, fosse no âmbito das relações pessoais, fosse na relação com a alteridade. A existência caritiana tinha a efetividade como potência motora. Agora, esse porquê os afetos? Aí, o cenário e as dificuldades para trabalhar com isso. Se, como pesquisadores, estamos sempre a buscar a razão subjacente, as explicações emocionais dadas pelos indígenas para suas ações, impedindo-nos de considerar os sentimentos como a própria razão de ser das coisas, não é por outro motivo, como já apontaram o Descolar ou o Surraye, por exemplo, senão de sermos herdeiros de uma ideologia canhestra derivada da separação cartesiana entre emoção e razão e seus corolários ou correlatos, né? Natureza e cultura, sujeito e objeto, que infletem na forma que coletamos e analisamos os dados. O material caritiano aponta para algo já sustentado por outros autores, como o pessoal da antropologia das emoções, né? Uma indissociabilidade entre razão e emoção. Tampouco a afetividade caritiana se constitui somente como resultado da ação da sociedade na constituição dos sujeitos e de seus modos de sentir, como aprendemos com música. Ela é também isso, porque há sentimentos que são aprendidos. Mas parece ser mais. Como disse no início, os afetos sentidos pelas pessoas ordenam a vida cotidiana, tornando ainda mais difícil superar a dicotomia analítica, subjetivo, objetivo e individual social. Os dados caritianos indicavam ali para mim uma irredutibilidade dos sentimentos da moral à razão. E sugeriam a afetividade como elemento próprio à razão, delineando o fato de que a afetividade não é apenas subsidiária dos cálculos sociais, ela é também um dos pontos a partir dos quais os caritianos tecem sua engrenagem social, muitas vezes se constituindo, de fato, em princípios sociológicos que ordenam a praxis nativa. Embora os afetos já tivessem, lá no início da antropologia,
merecido descrição e análise antropológicas, como Rose, Malinowski, toda a Escola de Cultura e Personalidade, né? Certa divisão silente acabou por delegar o tema tacituramente, entendido como mais da individualidade do que da coletividade, a cargo do foro de discussão daqueles que se utilizavam das ferramentas analíticas das disciplinas psi. As tentativas analíticas da Escola de Cultura e Personalidade podem ter colaborado para a não insistência da antropologia em se debruçar sobre áreas não tão matematizáveis ou evidentes, como parentescos, sistemas políticos e religiosos, e que tangenciassem instâncias de mais difícil acesso, uma vez que dependeriam de uma suposta incursão na subjetividade alheia, e não no que fosse imediatamente perceptível como coletivo. Porém, a já combinação de novos eventos das sociedades ocidentais, o surgimento do HIV, as novas técnicas reprodutivas, as novas possibilidades de sexualidade, enfim, isso aí que todo mundo já sabe, acabou por nortear a atenção contemporânea da disciplina a esses temas. Na antropologia, vemos surgir novas abordagens teórico-analíticas de cunho mais fenomenológico, que, com acento sobre a corporalidade e com ampliação das perspectivas sobre a noção de pessoa, acabam por propiciar uma maior atenção analítica aos afetos. Contudo, a etnografia praticada nas baixas terras sul-americanas já mostrava, desde o fim da década de 70, a centralidade de tais eixos na vida das populações dessa região. E vários trabalhos seguiram a esteira de evidenciar o elemento analítico da noção de pessoa, corpo, substâncias e afecções para o entendimento desses povos. Né? Evidenciava-se já ali no Boletim do Museu Nacional, a construção da pessoa, né? Por exemplo, que o corpo, a pessoa e o parentesco eram para os grupos ameríndios frutos de construção contínua e irredutíveis à ordem do dado, existindo nessas sociedades um investimento social de peso em suas constantes manufaturas. Para esses grupos, a noção de pessoa desfrutava de precedência em relação ao clássico conceito de sociedade. Daí em diante, a etnologia das baixas terras não prescinde mais de abordagens que tomem como eixo a corporalidade, as substâncias, as atitudes morais e a produção das pessoas. As propriedades que estariam em circulação no parentesco se encontrariam também na produção de pessoas, sendo ambos os processos concomitantes, tornando o campo do parentesco e o campo da humanidade idealmente coextensivos, quantificáveis e reversíveis, como já mostraram Marcela e o Eduardo. Né? A pessoa ameríndia, como um feixe de afecções, como o Eduardo coloca, né? Isto é, que é esse feixe de afecções, né? A orquestração de capacidades e atitudes morais que definem o que é ser pessoa e vai se consolidar a partir dos artigos do perspectivismo, da Tânia e do Eduardo. Porém, os afetos surgiam transversalmente em grande parte das etnografias. Apesar de todo esse investimento, os afetos ainda não são, né? E até recentemente ainda eram pouco explorados. Temas como desejo e erotismo já haviam surgido anteriormente, Total Crocker com os Canela, o Thomas Gregor com os Meinaco, o Pitgal com o Professor Child, né? Prospiro. Embora sem serem alçados, os afetos, sem serem ainda alçados a potências criadoras e fatores fundantes dos nexos relacionais entre as pessoas, esses ainda tributados, em sua maioria, às instituições formais. A partir de 1985, a Joanna Overy começa a enfatizar a importância da moral, da estética da vida cotidiana e da arte de viver entre os ameríndios, conferindo relevo à afetividade e à moral, que passam a ser destacados nas etnografias dos alunos dela. Aí a Elvira Belaúnde, a Cecília Macalo, o Fernando Santos Graneiro, enfim. Recentemente, outras etnografias, como a do Miguel Caride, né, como a da Patrícia Rosa, que vocês conheceram aqui também, né, a da Marinês Melo Cruz, que é uma beleza também, passam a tomar já essa afetividade como um foco de análise. Nesse panorama, uma das propostas da minha pesquisa foi a de tentar mostrar que a afetividade ocupa um lugar legítimo de constituição do mundo caritiano, juntamente a outros aspectos formais, pois falar de sujeito entre os caritiana é falar de afeto. Falar da pessoa caritiana exigia mais do que substâncias, como a teoria do corpo, enfim, da pessoa, ou da troca delas.
mais do que moralidades ou feixe de afecções. Em primeiro lugar, porque feixe de afecções não se reporta exatamente aos afetos, mas a condições, posições. E entre os caritianos não basta ter uma afecção de onça ou de cobra, por exemplo. É necessário uma emoção em forma de afeto, em forma de sentir como, e não apenas de perceber como, onça ou cobra, no caso. No que tange às substâncias e moralidades, essas estariam entre os caritianos atrelados a determinados afetos também. Entre os caritianos, diferentes sujeitos e situações se definem por diferentes afetos, fazendo com que temas clássicos na antropologia assumam diferentes feições ao serem informados por afetos qualificados a depender justo dos sujeitos e das situações. Quero dizer que a coinflexão de afetos, sujeitos e situações faz com que determinadas instituições assumam múltiplas feições e tornem evidentes o seu caráter maleável. Vou ilustrar o que digo com o exemplo dos esquemas de troca. A troca entre os caritianos pode assumir, a depender do afeto dos envolvidos, de quem recebe ou da situação, assume ora a conformação de dívida, ora a de dádiva, de reciprocidade simétrica ou assimétrica, restrita ou generalizada, tudo a depender dos afetos dos destinatários e das situações específicas. Tal dinâmica indica que não há uma única moeda de troca ou padrão de troca pelo qual o grupo possa ser identificado, mas antes, as diferentes situações e os afetos diferenciados coengendram posições diferenciadas no esquema de troca, tornando-a sempre diferente. O exemplo de como o esquema de troca pode variar de acordo com os afetos ilustra o motivo da proposta do que eu me propus, de não trazer, por exemplo, as instituições, no caso do sistema de troca, para o primeiro plano, mas explorar o fluxo que produz essas constantes diferenças no sistema de troca, fluxo esse que é engendrado pelos afetos. A expressão aprender a ser afetado de Latour significa ser movido, posto em movimento por outras entidades humanas e não humanas, e nos possibilita perceber a importância de contrastes e diferenças dos sentidos, das emoções e das subjetividades. Se, por um lado, um dos objetivos da minha pesquisa era de examinar o que coloca um caritiano em movimento, o que é ser afetado, o que constituem suas afecções, veja, afeto e afecção não estão sendo tratados aqui como um exemplo. Por outro, tomei o afeto em si como próprio movimento. Explico melhor. A abordagem analítica dos afetos pela etnologia parece refém de um círculo vicioso que, por não ter se dedicado ao tema, aquele panorama que eu falei anteriormente, se vê com o problema da carência conceitual. Carência conceitual essa que, por sua vez, dificulta a constituição do campo e desmobiliza a atenção ao tema. Assim como outros grupos, já salientados também por outros autores e em outras etnografias, os caritianos não possuem um único termo que abarque tudo aquilo que sentem sob uma mesma denominação, sob uma mesma categoria. Não há um termo como emoção, afeto, sentimento, isto é, um conceito que englobe todos os possíveis sentires, mas termos específicos para designar cada sentido. Muito embora a etnologia deva acompanhar o que os outros grupos com os quais trabalha dizem sobre algo, fato é que se a disciplina se devota a intermináveis discussões em torno de outros conceitos sobre os quais os nativos talvez jamais venham a entender como pertinentes ou atinentes a seus mundos, estrutura, sociedade, indivíduo, sujeito, objeto, parará, né? Não as havemos tanto assim para os afetos. Além dos debates da chamada antropologia das emoções, né, que não exatamente discutem propriamente um conceito de afeto, mas antes a natureza dessas emoções, se elas são construídas, se elas são essenciais, né? Há também o Surraye, que vai ensaiar uma proposição de definição da afetividade, mas ainda de modo um pouco inicial. Diante dessa carência, foi perscrutando a literatura em busca de uma delimitação de afeto e ficção que pudesse mais se aproximar do que pretendia explorar, que encontrei não na antropologia, porque ali não há, né, mas na filosofia, conceitos que se aproximavam mais daquilo que pretendia e como as coisas estavam sendo apresentadas ali.
Então, com Spinoza, a definição de afecção de Spinoza, essa ainda se mantém um pouco intacta e muito parecida com aquela do perspectivismo, né? Em que os afetos se referem à experiência somática como uma maneira de modular a potência de agir e a potência de pensar, que vai ser desenvolvida tanto pelo Bergson, depois pelo Deleuze e Guattari, e está lá também no Eduardo, no perspectivismo. Com Bergson, né, na dimensão que ele confere aos afetos e afecções e ao movimento que afetos e afecções encerram e o modo como orientam as ações no mundo. Com o Deleuze e Guattari, tanto as noções de dobra e de potência criativa do desejo, e com a Nathalie Desprat e o Francisco Varela, nas delimitações de emoção. E olha, vejam, não entendo nada de filosofia, né, gente? Então, nesses autores, se os li corretamente, a potência dos afetos se destaca como um movimento que impulsiona para a vida. E minha intenção era de olhar os caritianos e o mundo em que vivem como um feixe de afetos que formam circuitos entre pessoas e instituições, conferindo e criando sentidos. A Nathalie Desprat, por exemplo, apresenta as particularidades dos termos affect, que originam os termos afeto, afetividade e afecção, sentir e sensos, né, que nos remete à esfera do sentimento e da sensação, e patos, que dá lugar ao domínio da paixão. Entretanto, de acordo com a Desprat, nenhuma dessas três séries, afeto, sentir e paixão, corresponderia à singularidade da emoção, no seu sentido etimológico, pois emoção está em relação a outro grupo, o do movimento, motus, como moção, inclusive como mobilidade. Então, emover, assim como e-commerce, e-mail, emover significa literalmente pôr em movimento, e vem do latim ex movere, colocar ou levar para fora de si. Se emocionar, né, traduz o caráter da emoção como um movimento impulsionado por outra coisa que eu mesmo, que me conduz fora de mim, sem que tal movimento contenha implicações de direção ou finalidade. A famosa objetividade, né? Nem sempre sabemos determinar seu objeto e implica numerosos movimentos, múltiplos, dispersos e coexistentes. A especificidade do fenômeno da emoção parece residir neste tipo singular de mover, de pôr em movimento. As três séries acima, afeto, sentir e paixão, indicam o tipo de mobilidade com que operamos essa emoção. Então, uma vez que os caritianos, como eu já falei para vocês, não dispõem de um termo genérico para aquilo que sentem, seguindo a proposta da Desprat, eu utilizei os termos emoção, afeto, sentimento, de modo intercambial e querendo se referir à mesma coisa, a saber, tudo aquilo que um caritiano diz sentir e reconhece como sentido por outros e formula sua experiência no mundo e, acima de tudo, como movimentos, afetos, sentires, paixões, todos como emoções. Mas há também a palavra. Tomei a palavra caritiana também como afeto, pois ela tem o poder de produzir no mundo e fazer com que as coisas aconteçam. Ela em si é movimento, é afeto. O proferimento das palavras, desde falar da vida de alguém até nomes, músicas e rezas, é um modo excessivamente poderoso de afetação e ação no cosmos e sobre uma enorme gama de seres. E daí derivam uma série de interditos que os caritianos têm, de não falar certas coisas, de não cantar músicas, a não ser que uma situação específica permita, enfim, não se fala, né? Justamente porque a potência do poder, o poder da palavra em se realizar materialmente é grande. A palavra é uma ação transformadora, pois até altera o porvir dos acontecimentos e o afeto dos outros. Então, proferir uma palavra é se utilizar de um afeto para alterar outros afetos. Além da dificuldade conceitual, outra dificuldade que eu experimentava foi a produção literária da etnografia sobre os caritianos. Em primeiro lugar, porque eu sempre tive uma sensação, tanto lendo as etnografias mais antigas quanto as mais recentes, né? Uma estranha sensação de que o descomunal avanço da teoria etnológica para grupos ameríndios nos últimos anos parecia ser uma faca de dois gumes. Por um lado, seu talento vigoroso e genial foi combustível e tanto estimulou a empreitada de conhecimento de vários grupos indígenas,
até então não descritos e analisados. Abriu nossos olhos para tantas questões subsumidas por modelos clássicos de outras terras e lançou novos parâmetros teóricos para a antropologia como um todo. Contribuiu enormemente para a evidenciação das diferenças entre aqueles povos tão sedimentados na categoria genética de índios e revelou suas particularidades filosóficas e cosmológicas. Por outro, justo por sua grandiosidade, a impressão talvez incorreta, que tinha e tem, é de que a produção de etnografias salienta os dados a respeito dos diferentes grupos indígenas de forma a adequá-los e com eles corroborar o que já havia sido dito por aqueles que alavancaram a tropicália etnológica. O resultado, parece-me, e talvez eu esteja errado, foi quase um retorno agora subsidiado pela teoria etnológica a uma certa pasteurização da diferença, em que quase todos os indígenas hoje, quase todos os grupos indígenas são descritos como corpóreo, predador e perspectivistas. Minha escolha, então, foi para a produção da etnografia caritiana, foi justamente o inverso. Sem dúvida, esses temas consolidados aparecem, mas a minha opção foi de privilegiar os dados caritiana em relação à teoria etnológica ou antropológica. Ou seja, não trazer a teoria como carro-chefe e aí revocar os dados, carro-chefe e aí revocar os dados caritianos, e ver como os caritianos se coadunariam ou não a ela, a teoria. Ou mesmo, ao contrário, eu tentei conferir a explicação caritiana do mundo, o mesmo estatuto dado à teoria etnológica, e verificar se as premissas teóricas dão ou não conta do mundo que os caritianos me mostraram, ou aquele que eu vi. Trata-se, portanto, não do que eu queria dizer, do que a teoria antropológica dizia que era importante eu dizer, mas antes dizer que os caritianos conferiam importância ao dizer. Dessa forma, pretendi colocar em diálogo o que os caritianos dizem do mundo deles e o que a etnologia diz dos ameríndios. Com o conhecimento, embora pouco, sobre esses dois mundos, meu esforço foi de mediar tal debate de modo a propor o que a etnologia nos ajuda a compreender os caritianos e o que os caritianos nos oferecem para o entendimento da etnologia, da produção da teoria. E a questão da rentabilidade analítica dos afetos. A colaboração que pretendi oferecer à paisagem ameríndia foi de apresentar como análise de temas de sua organização social, como parentesco, onomástica, padrão de residência, guerra, ganhava muito mais sentido e robustez se olhados a partir da inflexão dos afetos sobre eles, incluindo aí o desejo sexual e a evidenciação de como os afetos eram parte do cálculo social para os ordenamentos constitutivos da vida caritiana, tanto no plano das relações interpessoais quanto na constituição do seu mundo. O ato de lembrar a experiência da temporalidade, os lugares, as categorias de pessoa e outros mais são experimentados e usinados através dos afetos. A intenção, então, foi de ir costurando aspectos da construção da pessoa caritiana consoante aos afetos nas diferentes situações marcadas pela relação entre identidade e alteridade e averiguar como esses infletiam no que chamamos de instituições formais. Para ilustrar o que digo, a narrativa histórica caritiana, por exemplo, é marcada por uma linha que supõe um fluxo afetivo emaranhado às coisas e à produção do mundo, de modo que uma emoção, sentimento, desejo dá causa a uma ação da pessoa que sente e que, por sua vez, configura um fato. É nesse sentido que tomam os afetos, fluxos em si, como investidos do poder de ordenação, explicação e compreensão dos fatos da vida e da existência do mundo, é o que dá sentido. Sejam eles da vida ordinária, da sua história, da sua paisagem, do parentesco da pessoa. A centralidade dos afetos na produção da existência caritiana se verifica no movimento constante e ininterrupto em direção à produção de diferenças internas e as múltiplas conexões com a alteridade. Também os afetos produzem conexões múltiplas entre os locais e a historicidade. Isso que a gente costuma separar em tempo e espaço, enfim, com um e outro coloca isso tudo abaixo. Os movimentos entendidos aqui como os afetos, as atividades sociais, as vivências pessoais e ou coletivas são os modos pelos quais os caritianos constituem seus locais. Nesse estar no mundo, a memória constituída de matéria afetiva possui, e por isso Bergson, possui papel de destaque tanto no que se refere à história coletiva quanto a eventos considerados individuais.
Na história caritiana, as dobras e redobras incessantes, contínuas, uma sucessão poderosa de afetos e suas consequências moldam o mundo que vivem hoje. As linhas da potência afetiva nas diversas obras se enredam em mobilismo de criações de si e relações sociais. A inveja que deu origem às guerras e a emergência da alteridade dos inimigos, também a inveja que causa tristeza e a consequente separação entre divindade e humanidade, que por sua vez deu lugar a uma entidade ciumenta que impôs o isolamento dos Scaritiana e demandou o canibalismo. O Scaritiana tem uma entidade, uma coisa super singular na América do Sul, que é a existência de uma entidade, de fato, uma bonequinha que eles ofertavam o sacrifício, quer dizer, os inimigos de guerra. Em sua segunda humanidade, eles lidam com o outro, o branco, que em vez de ser canibalizado, pois a entidade a quem ofertava um sacrifício não aprova sua carne, prepondera sobre e dizima o grupo, fazendo-nos experimentar um afeto que, do ponto de vista da caritiana, sempre é vencido do outro, o medo. E como é que isso os reposiciona na relação com a alteridade? Né? O excesso de desejo de um homem e o ciúme de outro motivam a suspensão de relações entre as pessoas, diferenciando-as em caritiana e capivari, portadores de afetos distintos. Os afetos aqui, afetos onça, define os caritiana, e afetos cobra, os capivari. As expressões da colonização forçam sua reunião em uma única aldeia, caritiana e capivari, fazendo conviver em um mesmo local afetos perigosos, gente com coração de onça e com coração de cobra, como eles dizem, né? São todos caritianos, mas divididos dessa maneira, que na verdade é uma outra diferenciação entre eles que opera aí, da qual caritiano e capivari é um caso particular. Na paisagem e locais, por exemplo, as histórias e biografias caritianas são, como sugere Ingor, entrelaçamentos entre o sujeito e o mundo que está inserido. O movimento conjunto, as transformações simultâneas, a coprodução do mundo e dos sujeitos nele envolvidos permitem tomar a asserção do Michel Descerteau, né, de que todo ato de caminhar é um ato de enunciação e expandi-la, pois entre os caritianos caminhamos por e entre enunciações afetivas. Inscientes, imaginamos que o que está abaixo dos nossos pés é puro chão, e o que nossos olhos veem são coisas. Caminhar pelo mundo em que os caritianos estão é percorrer múltiplas histórias. Nossos pés andam sobre afetividades e existências. Quase nada está em determinado lugar por acaso. Há sempre um motivo, e esse é quase sempre afetivo. E quase todo lugar é casa de alguém. A noção de casa, por exemplo, dos caritiana, é coextensiva de afeto e moral do ser que a habita, porque é dono dela. Muito por isso, evita-se. Você tem uma evitação de trânsito, justamente considerando os afetos outros, né? Ao andarmos pela aldeia ou pela floresta, não percorremos caminhos e passamos por edificações, trilhamos biografias, vidas marcadas no chão, nas árvores, que são locais de memória, né? Não como Nohar propõe vazios de memória e tornados história, mas antes como memória viva, afeto vivo, pois se convive cotidianamente com passados afetivos, que não apenas moldam, mas orientam percursos e movimentos presentes e futuros. As linhas que se trilham são afetos próprios ou dos outros. Afetos que, se por um lado são memórias individuais, são também coparticipadas por e divididas com todos. Compartilhamento de memória que se dá também no não dito, pois não se é necessário falar diretamente sobre as histórias para que se as tenha como passado, pois estão no ambiente em que habitam. Morais e afetos não apenas coproduzem a paisagem, como as construções, os caminhos, resultantes das emoções, mas também ordenam o movimento pelas casas pós-morte, destino escatológico, possui casas, enfim, formando um cluster correlacionado com as linhas correlacionado de casas morais afetivas celestes, aldeãs e florestais, entretecidas com as linhas das vivências das pessoas. No plano terreno, afetos e morais norteiam a motilidade e evitação de áreas na floresta. A floresta é cheia de casinhas particulares, onde os caritiana têm ali suas emoções. Essas casas não podem ser achadas por ninguém, elas não podem ser cortadas, elas não podem ser reutilizadas, então não se faz roçado. A existência desses coisas, ela
define onde vai ser um roçado, quer dizer, não pode ser tal lugar onde tem um pé de mamão brabo, ou tal, enfim, ou a abertura de uma nova aldeia. Há todo um cuidado nessa ocupação, justamente por conta dessa floresta que é fervilhada de biografias afetivas. A relação intrínseca entre pessoas, emoções e moral forma uma composição correferente que molda tanto a paisagem na qual os caritianos existem, quanto algumas sociabilidades. No parentesco, por exemplo, a manipulação das categorias de parentesco é subsidiada por outros campos que não do próprio parentesco, como o do desejo, pois a não realização de um desejo sexual é potencialmente mais perigosa do que o engajamento em relações com pessoas impedidas pelas categorias, pois para o incesto há remédios, declarações e silêncio sobre o passado, fazendo com que a vida siga seu fluxo. Ao contrário, a contenção do desejo leva a situações experimentadas pelos caritianos como malfazejas, feitiços, agressões, enfim, é a pior coisa possível, negar uma relação, ou não efetuar um desejo. Mas são também o desejo e o prazer que produzem existência, que fabricam as pessoas, que permitem que os caritianos estejam aqui. Se o desejo corrompe o parentesco, é ele também que o produz. Uma síntese disjuntiva, né? Ela pode ser ruim, bom, ele é ruim e bom ao mesmo tempo, sem exclusão. Produz pessoas, instaura diferença, abre novas possibilidades incessantemente. É o movimento, a emoção por excelência. A potência dos afetos, das emoções, dos sentidos, dos desejos e a potência das palavras são forças que atravessam o universo caritiano e impregnam e mobilizam os diversos campos da vida social. Não há solução de continuidade possível entre emoção, razão, cognição, corpo, existência e produção da vida. Movimentos múltiplos, coengendrados, observáveis desde a origem de seu mundo, suas temporalidades, experimentação histórica, passando pela paisagem, entendimentos da morte, economia, enfim, produção de si, um contínuo fluxo de produção de si na diferença, da diferença e do mundo em que vive. Flexões infinitas, dobras concorrentes de fora para dentro, dentro para fora, constituem continuamente o dentro e o fora do mundo caritiano. Movimentos fundamentais, fluxos que ininterruptamente criam relações e diferenças. E aí criam todas as categorias, dos xamãs, dos guerreiros, dos barricos, enfim. É a própria criação do movimento. Moral, afeto, palavra, desejo, corpo, todos os movimentos. Aspectos da pessoa e das relações interpessoais caritianas parecem só poder ser entendidos nos fluxos mantidos com a floresta, acasos, roçados e os rios, todos infletizando, não tem como olhar, né? Você puxa um assunto e vem esse todo. O corpo não existe fora ou imaginariamente sem o sexo e os afetos que o compõem, sem a moral que o informa, não parecendo ser possível falar em corporalidade sem todas as linhas que para aí convergem e se emaranham. Os afetos, ao que parecem dos caritianos, como sugerem Varela e Deprat, são imanentes a qualquer ato mental e qualquer possibilidade de existência. Não parece, e dessa maneira, então, não parece possível pensarmos as instituições mais caras à etnologia se não tomarmos os afetos como dispositivos que permitem sua existência. Isso porque falar em afetos é, por exemplo, falar da floresta, da aldeia, do céu, do parentesco, da onomástica. A arquitetura do mundo caritiana é coextensiva às emoções, aos afetos, desejos e sentidos. Olhar os caritianos através dos afetos não dá aso, até onde posso perceber, a sua redução a qualquer oposição estrutural capaz de organizar toda a sua forma de vida. Antes há várias, que se movimentam continuamente em desdobramentos e coalescências consonantes aos movimentos de acontecimentos e contextos. Assim, por exemplo, o caritiano e Capivari podem ser entendidos como um único grupo ou diferentes a depender do contexto do afeto que informa, como com a troca. Do mesmo modo, as situações específicas de diferentes outros propiciam identificações variadas. Então, a guerra, o amor, o desejo podem fazer com que se relacionem a onças, a inveja, a traição, as cobras, a leveza enfim, a leveza com os pássaros, né? A leveza de agilidade com os pássaros,
fazendo com que os diversos momentos, porque tudo vai depender da combinação. Eu não quero usar uma expressão aqui, porque senão vocês vão achar que é meio... Mas, para usar uma coisa que todo mundo conhece bem, esse acoplamento de máquinas, né? Beleza. A depender desse acoplamento, a gente tem um resultado diferente, né? Então, os diversos movimentos tornam possível que os caritianos, em sua existência, né, transitem pelos diferentes afetos e afecções, e não uma coisa ou outra. A diferença entre nós e outros também, né, que se transforma a depender de quem é esse inimigo. Em relação às regras, esse objeto tão caro à antropologia, elas por certo existem. E não são apenas bem conhecidas pelos caritianos, mas buscadas. Porém, se tomamos o parentesco, por exemplo, um pilar da antropologia, consanguinidade e afinidade podem ser móveis a depender dos acontecimentos. Usando uma analogia da física, o fenômeno da reflexão parece a regra de casamento, porque eles têm uma regra, enfim, de casamento com a filha da irmã, com essa categoria, né, da filha da irmã, que é o casamento ideal, ou com a filha da irmã, a irmã do pai, né, a father sister. Parece ser não uma norma, a regra de casamento parece não ser uma norma imutável, que segue um percurso linear, cujo resultado imaginamos poder ser expresso na genealogia, como em uma reflexão múltipla, aquela de espelhos infinitos, né? A gente imagina que a regra está aqui como ideal e ela será refletida nessa genealogia de alguma maneira, né? Antes, a regra parece mais uma referência da qual se parte, no caso de uma abertura da grade para um outro tipo de casamento, né? Ou para a qual se vai, pois os caritianos reclassificam as pessoas coinformados pelo desejo pelas situações, conformando em uma reflexão difusa, tendo assim seu próprio significado alterado. Em vez de uma fórmula contratual, a regra, como costumamos tomá-la, ela mesma possui suas sinuosidades. Os acontecimentos atravessam esse percurso da regra, né? Como, por exemplo, as relações que chegam ao fim. Os caritianos têm uma relação, tem uma expressão que é purodeta, assim, chegou ao fim, que é, eu amo meu irmão e eu vou ter um caso com ele, né? Então a gente declara publicamente que purodeta, acabou essa relação de consanguinidade, enfim, do que é para a antropologia consanguinidade, e eles agora passam a se chamar pelos nomes, não mais pela relação. Portanto, ou então, homens que, enfim, ele deseja uma mulher que ele chama por uma determinada categoria, que não é a categoria de casável, ele continua a chamar os irmãos dessa pessoa como irmãos ou como primo e reclassifica aquela outra para a categoria de casável. Enfim. Então, esse purodeta, né, essa estratégia, ela faz com que a regra, e que ela amplie, que a regra não seja algo bom que vai daqui para lá, mas uma coisa boa, eu vou a ela ou eu saio dela, né? Fazer chegar ao fim uma relação parece indicar que o incesto talvez seja mais um problema para a teoria antropológica do que para os caritianos, pois eles o resolvem. A regra em si é movimento e não estática, é fluxo, é possibilidade de conexão. Mas isso também só é possível ver através, se a gente vai considerar os afetos que permitem essa movimentação. Posicionar os afetos à frente das análises também evidencia, sem muito esforço, que não há totalização possível se olharmos as instituições em si mesmas, porque afinal de contas não é uma prerrogativa dos caritianos. O que vemos nas descrições etnográficas é que xamanismo, nomeação, parentesco, política, produção de pessoas, enfim, nenhum dos campos é capaz de totalizar. Não que seja uma intenção minha buscar qualquer totalização dos caritianos. E vai se buscando apoio em outras instituições, de modo, muitas vezes, a buscar preencher esse desenho da ficção, a totalização. O fazer de si, no fluxo dos acontecimentos da vida, da existência, não parece possibilitar falar, por exemplo, em uma fabricação histórica da estrutura, porque a estrutura é culturalmente ordenada, como diz o sábio. Antes, o que parece mais admissível é que se trata de uma amarração flexível, maleável, moldável, que combina os elementos e que lhes dá sentido contextualmente, sendo o sentido efetuado no acontecimento. Os caritianos têm uma série de situações que eles não falam e que, ao falar,
E se eu chamar isso aqui agora, eu não vou falar que isso aqui é a garrafa, eu vou falar que isso aqui é a cadeira, e ele será a cadeira desse momento. Porém, recuso-me a entender ou chamar essa característica de fluidez das formas sociais, como só habilitar as formas sociais ameríndias, porque essa designação se opõe a uma noção, do meu ponto de vista imaginário, que da coerência sólida. Emoções, movimentos, conjugam no presente vivido o passado, o futuro e os acontecimentos que se vivem. A diferença e os significados podem ser atribuídos do presente para o passado, do passado para o presente e projetados para o futuro. Enfim, movimentos incessantes de acesso a distintas temporalidades, como eles fazem, por exemplo, com a categorização dos inimigos, nas visitas às aldeias antigas, e por isso a noção de duração do Bergson. Tal pecha de conformações fluidas só faz sentido se partirmos de uma noção extensiva de temporalidade linear, irreversível, objetiva e quantificável, decorrente de si mesma, e não intensiva e afetiva como a duração. Dessa forma, ao tentar entender o Scaritiano a partir dos afetos, do desejo, da duração, isto é, pura movimentação, do modo como os vejo, não há fluidez. Muito ao contrário, um modo de existência que se sabe muito bem quais as consequências de determinados movimentos e como tratar os que não são possíveis prever. Mas, acima de tudo, eles não temem flertar com esse perigo, né? Algo que, às vezes, nas etnografias, a gente tende a ver, bom, isso aqui pode colocar em risco a sociabilidade. O que, afinal de contas, coloca em risco a sociabilidade? Né? Espero ter conseguido mostrar a vocês que estar no mundo caritiano estará afetivamente enredado, pois o engajamento afetivo em si movimento produz efeitos sobre o mundo e o mantém em constante fluxo, seja na possibilidade de realização de festas, produção de filho, manutenção da vida familiar, construção de casa. Etimologicamente, olhar através dos afetos coloca-se a infinita e múltipla movimentação em evidência, né? E muito mais facilmente. A gente não precisa ficar atribuindo outros epítetos, né? Fluido, ou isso, ou aquilo. Então, coloca essa movimentação em evidência. A afetividade como condição da existência do mundo possível, ao ser retirada do seu lugar de fundo e trazida para o primeiro plano de análise, o ato de fala, a potência do ato de fala, como capaz de instaurar a realidade como tal, sendo deslocada do lugar de metáfora, metonímia e representação, o desejo, tendo otorgado seu valor de agência, deslocado do seu lugar de falta e corrupção, e trazido para o de acesso, produção e potência de vida, permitem visualizar as instituições caritianas do modo como elas são pensadas e vividas pelo próprio grupo, em suas ininterruptas alterações. A potência dos afetos é sinal de permanência do desejo como criador da vida, movimento e condição que leva os caritianos sempre adiante. E aqui eu faço meu corte na linha. É isso. Obrigado, professora Andréa. Obrigado pela fala. E agora a gente vai aqui para perguntas. Quem quiser escrever, eu já estou aqui. Não, eu sou monitor daí, por isso aí. É verdade. Só por isso mesmo. Eu tenho uma pergunta. Fala, Marcos. Logo no início da sua apresentação, você falou um pouco da relação dos caritianos com a música brega, né? Que eles adoravam Calypso e Amado Batista. E eu queria perguntar no que essa relação dos caritianos com a música brega remete ao contato do povo com a sociedade não indígena, né? Como é que aconteceu essa aproximação? E daí a primeira pergunta é essa, e a segunda, derivada dessa, é que se antes dessa aproximação que eles tiveram e puderam expressar através da música brega os afetos, eles tinham algum tipo de cerimônia, algum tipo de sistema musical no qual eles conseguiam também expressar os afetos a partir da música. Marcos, essa pergunta é muito legal. Você sabe por quê? Obrigada por ela, porque os caritianos têm uma musicalidade absoluta. Eles têm, como eu falei, talvez não tenha ficado muito evidente, eles compõem muitas músicas. Músicas que vão falar justamente sobre isso, sobre os afetos, né? Sobre a mulher que não quis, enfim. Né? E eles têm uma coisa, os caritianos tocam um pilão, hoje em dia são poucas mulheres que tocam pilão. Pilão é um instrumento musical
grande, ele é feito de madeira, uma pedra, né, segura aquelas barras. Há um diálogo todo musical, que é as mulheres tocando o pilão e os homens respondendo com flautas, né? E eles sabem exatamente que música é para quem, o que o outro está respondendo, o que está xingando, enfim. É uma beleza. Há inúmeros diálogos que são apenas sonoros. O significado da palavra, o sentido da palavra é transposto para o som, né? Então, existe muito a música para tudo no Scarlatti. Música para, enfim, muitas que você não pode cantar, né? Senão, de fato, acontece. Então, você tem música para fazer filho, você tem música para queimar roçados, tem música para absolutamente tudo. Música deles. As músicas, essas outras, as músicas consideradas breves, eu não acho breves, eu sei refrão de todas elas, tem CD, toco alto no carro, assim, mega power, amo, nossa, Joelma, ninguém vai falar mal da Joelma, ninguém, porque ela faz coisas batendo aquele cabelo dela, gente, o que eles sentem, e veja, eles escolhem essas músicas também tocam muito ali, pelos regionais, né? A Unicidade, que eles vão aos barquinhos, enfim, aos piseiros, para tem muitas dessas músicas. Então eles têm muito contato com elas, mas eles gostam por isso, porque elas falam do sentimento. Se isso vem do contato, vem do contato, mas eles já têm um sistema todo deles também, que é de falar desses sentimentos, né? Mas na época que eu encontrei o Scarlatti, muito poucas pessoas falavam português, né? Então, esse bilinguismo compulsório, ele ia mais ou menos numa faixa dos 15 aos 50 anos, né? Acima disso, os mais velhos não falavam, nem entendiam. Quer dizer, falavam uma coisa ou outra, assim, uma palavra ou outra. As crianças nem entendiam o que falavam. Então, era essa faixa aí de que pegava o pessoal apaixonado, cidade, eles amavam, voltavam, compravam lá, vende muito CD pirata, né? Então hoje em dia, quando saía da aldeia, ia a Porto Velho, nossa, voltava com uma carrada de CD pirata desses artistas, porque eles falam dessa urgência, né? Da solidão, da dor, do amor. Né? Djavan não fala de uma maneira tão clara assim, né? Djavan pode ser bom pra gente, mas ele é muito, né? Chico Buarque eles até gostam, mas falta aquela pegada da paixão, né? Mas as duas coisas, elas, tanto a música do pilão quanto as músicas, elas existem concomitantemente? Existem concomitantemente. Só que hoje há poucas mulheres que tocam pilão, né? As mais velhas que tocam pilão. Então, assim, algumas já estão aprendendo e tal. Então, agora numa retomada dessas coisas. Os homens todos tocam violão, todos aprenderam por eles próprios, todos tocam e compõem suas músicas. A música é uma coisa que não para, não existe, não consigo imaginar uma aldeia caritiana sem música. Eu queria saber se eles participam de alguma educação formal, se é 100 quilômetros da cidade, qual que é esse contato? Tá, eles têm escola na aldeia, já assim, há muito tempo que eles têm, só que antes a escola, primeiro ela só ia até a 5ª série na aldeia, né? E não havia professores, quase que, enfim, muito poucos. O segundo, o considerado ensino médio hoje, ficava a cargo de uma organização missionária que fazia por módulos. Então eles têm, hoje em dia, tem muitos caritianos que já estão no ensino superior, né? Que antes eles precisavam ir para a cidade para fazer o ensino médio, hoje em dia não, hoje em dia já tem, assim, alguns bem que não tem tão bem assim, né? Mas às vezes tem, às vezes não tem, depende dessa organização missionária. Mas eles têm escola, mas uma escola meio rudimentar, do ponto de vista das exigências do mercado. Né? São professores não indígenas? Tem indígenas e não indígenas. Né? Tem os dois. Fala, tudo bem? Eu achei maravilhosa a palestra. Eu queria aproveitar para... Fiquei pensando muito sobre essa questão dos lugares e como o afeto mobiliza eles.
E aí eu queria perguntar, não sei se você comentou isso, não estava ouvindo direito, que estava meio longe, se existe alguma relação com respeito à transformação, a ideia de transformação e como que os afetos mobilizam a transformação. Muito, mas você fala transformação das pessoas? Dos lugares e das pessoas. Dos lugares das pessoas. Bom, a gente tem os dois casos, né? Na transformação de pessoas, você tem tenho dois homens na aldeia que, por seus afetos, eles tomaram remédio para virar onça. Né? Um deles virou onça. Aliás, os dois viraram, mas os dois morreram também. E há uma forma de você transformar também, porque essa diferença entre Caritiana e Capivari, ela é, como eu falei antes, ela é particular a uma outra divisão, que é dos Boroiaã, né, e dos Gobiroloca. Os Boroiaã são os comedores de cobra. Os comedores de cobra, em que você transforma alguém ao comer, e é um processo de transformação que existe em várias outras situações, que você mastigar a carne e cospe na boca do outro, do neófito, né? Então, uma vez que ele ingere a carne de cobra, ele fica com afeto de cobra, né? Então, quer pegar a traição, a raiva escondida, não falar. Então, você tem essa transformação de pessoas. Os afetos transformam também as paisagens. Por quê? Porque, a depender de como eu me sinto, de como é o meu afeto, por exemplo, se eu tenho inveja, porque a inveja, os sentimentos declarados, por exemplo, na guerra, quando eles iam matar e trazer o inimigo para ser devorado na aldeia, isso era uma raiva declarada, fabricada. Né? Então eles tomavam os remédios para ter raiva, né? Para que pudessem a guerra matar, trazer o inimigo. Contra os parentes, não. Essa raiva é sempre anônima, ela é silenciada e ela é transformadora, uma vez que, a partir desse rancor, dessa raiva, ou do ciúme, ou da inveja escondida, as pessoas agem. Então, elas agem produzindo coisas ruins, feitiços, né? E esses feitiços, eles são feitos no caminho. Então, eles contaminam o caminho, porque eles usam, por exemplo, pegadas, né? Então, que lugares você precisa evitar? Os afetos dos seres que moram nos lugares, né? Os afetos, se eu, por exemplo, vou transitar num lugar em que tem um ser que que tem raiva no coração dele, se eu fico lá, eu me transformo, eu fico com raiva, né? Ou se eu tenho raiva e eu vou num lugar, eu posso deixar minha raiva ali. Então, por exemplo, as músicas que ele estava perguntando, as músicas impregnam o ambiente. Então, se eu estou cantando uma música para uma mulher engravidar, né? Só está ela aqui, vai todo mundo embora dessa casa e entra alguém, aquilo está impregnado com isso. E aí qualquer um que entrar ali pode ficar grávida, enfim. Então é uma forma de agência. Não sei se eu te respondi. Tá. Oi, Fabiana. Tudo bom, André? Foi um grande privilégio te ouvir, incrível. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, em relação à tua pesquisa, que é sobre a constituição de lideranças e da chefia caritiana. Então, a minha questão é, qual é a centralidade dos afetos na produção de lideranças ou de chefes caritiana, ou de que forma essa afetividade desloca uma concepção clastriana de chefia, por exemplo? Olha, pergunta boa, porque a tese acabou sendo eu passei um bisturizão nela, né? Ela era muito grande, e ela era originalmente escrita em inglês. E eu tirei um monte dessas coisas. Eu tirei a chefia, os processos de chefia e liderança. Eles têm sistemas muito... Você tem tantas chefias de hoje, as chefias tradicionais e as chefias de hoje. Para as chefias tradicionais, você tem aí a questão dos afetos extremamente importante, porque tradicionalmente eles têm o barrito, que são os guerreiros, eles precisam ter raiva no coração, né? Eles são bravos, eles são, enfim, kawati, como eles dizem, assim, eles são, né? Então tem os piroganga, que eram os homens que tratavam essa entidade deles a quem eles ofertavam sacrifício. Esses homens, eles eram impregnados de veneno,
porque eles lidavam com veneno sempre. Eles não podiam nem se alimentar sozinhos, né? Porque senão eles ingeririam o veneno que os impregna. Então eles não saem muito. E eles tinham que ter o coração muito bom. Porque senão eles, potencialmente, como eles têm o veneno, né? E você tem os Bayopso, que são os chefes maiores de todos, né? Ou o Ronrongabai, no caso, o Ronrongabai é o que chama as festas. Esses Ronrongabai, eles são todos eles, a linhagem dos Poroiã, os Ronrongabai são todos desses comedores de cobra. Não há chefe tradicional que chame a festa que não seja um comedor de cobra. Como um piroganga, esse que, enfim, que cuida da coisa, a maior parte das vezes era como eles chamam, um cuidador do gopirô, que seriam mais ou menos para as onças, assim, né? Mas esses afetos, por exemplo, do pessoal, também quem está na liderança, o líder tradicional, ele tem que ter o coração, ele tem que saber ver, ele tem que saber escutar, ele tem que ter o coração, ele não pode ter raiva, senão ele mata. Porque você sabe que um comedor de cobras está com raiva, né, quando começa a acontecer com as pessoas. Aí o que você tem que fazer? Ir lá, matar um passarinho e deixar na porta dele, porque cobra está com fome, né? Então é um afeto e afecção cobra. Então as lideranças, as de hoje, que são tipo cacique, vice-cacique, né, presidente de associação, isso aí, enfim, tem... As primeiras chefias dessas foram feitas pela FUNAI, né? Por quem a FUNAI entendia como sendo o melhor representante. Depois eles passam a fazer um sistema de eleição. Isso para chefe para presidente da associação. Quando eles se dividem entre as aldeias, por quê? Porque uma vez que você abre uma aldeia, você é um chefe, você é uma liderança. Então você tem esse sistema de liderança, o cara vai, abre uma aldeia, ele é líder. Mas professores, agentes de saúde, AIS, enfim, todos esses são hoje considerados lideranças. Mas eles são considerados, é muito interessante como é que você tem uma disputa de poder e de cargo aí ao mesmo tempo, né? Porque você ascender a esses cargos, você ter acesso aos recursos financeiros que são disponibilizados pelos cargos, faz com que os outros tenham inveja de você, né? E aí muitos, eles têm eles dizem, né, depois que o cara começa a ganhar um dinheiro, ele não fala mais para os outros, enfim, então você tem sistemas de disputa por esses cargos, mas vários deles precisam de uma capacitação. O cara não pode ser professor, né, sem que ele tenha passado pelo projeto açaí, enfim. Então, eles precisam se capacitar. E aí, enfim, você tem uma disputa aí das famílias por esses locais, né? E sim, você tem os afetos envolvidos e fortemente aí. Porque as lideranças, o comportamento delas, né? Quando alguém não sabe ser chefe, aí o clássico tem toda a razão. Porque ele vai dizer, não, o cara não sabe falar. E ele não sabe ouvir. Principalmente ele não sabe ouvir. Uma liderança ruim é uma liderança que não sabe ouvir, né? E que não, no caso, ele não indica outros para ocupação de cargos. Então o clássico tem um pouco de razão, sim. Oi, Obrigado, André, pela fala. Eu só fiquei curioso assim, com uma questão. Você fala sobre, ali no começo, essa questão da tecnologia ameríndia, da corporalidade. Na minha leitura, assim, não muito aprofundada, mas me parece que o corpo ali, ele é um símbolo para a diferença, para falar sobre diversas coisas. E eu fiquei curioso como que fica essa questão do sentimento, das afecções, com relação às diferenças corporais. Ou, nas palavras, o que a gente entende como deficiência. Isso, você sabe que o Scaridiana tem algumas pessoas que eles consideram deficientes, né? Enfim, que consideram diferentes, porque esse é o termo especial, como eles chamam, né? Fulano especial, isso é muito recente. Isso tem que uns 8 anos para cá. Antes não existia especial na aldeia, apesar da gente conhecer, mas como eles eram tratados, né? Então, você tem crianças que têm problemas motores, né? Mas essas crianças com problemas motores, né, elas não eram tratadas de forma diferente, de forma nenhuma.
o que se utilizava como argumento, ou como, enfim, uma explicação do fato de elas terem nascido com algum tipo de característica que os diferenciasse dos outros, normalmente a mãe não passou remédio direito, ou foi inveja de alguém, que isso aconteceu, a raiva que a mulher teve que ela teve do marido. Se o marido faz uma mulher passar raiva, esse é um dos motivos mais importantes que faz com que haja qualquer problema com a criança, né? Então, a corporalidade, eles não veem mais um afeto que não deveria ter acontecido, a inveja de alguém que as mulheres não dizem que estão grávidas, até, por exemplo, até a barriga começar a aparecer por causa da inveja dos outros, né? Por causa do ciúme, por exemplo, de alguém que poderia gostar dela, então o que aquilo pode afetar. Mas eles são tratados, enfim, levam um dia a dia super normal, não tem essa ideia de que, bom, ele não pode fazer algo, né? Agora, com o acesso ao benefício, ao BPC, né, acaba havendo uma disputa pelas pessoas que são consideradas, as que são consideradas com algum problema cognitivo, né, criança que nasce de 8 meses, né, criança que nasce de 8 meses, enfim. Há uma disputa aí pelo benefício de todos eles, pela guarda desse recurso, sabe? Mas, no geral, eles levam uma vida super normal, sem nenhum tipo de impedimento, vão para o rio, nadam sozinhos, eles são estimulados a ter essa autonomia. Tá bom assim? Oi, Beatriz. Obrigada pela sua fala. Eu tenho uma curiosidade também, que queria saber se tem certos afetos que são considerados tipicamente masculinos ou femininos, se tem alguma relação de gênero, assim. É que eles se manifestam de forma diferente, né? Todo mundo sente tudo. Mas, por exemplo, uma mulher não pode declarar o desejo, né? Os homens declaram, mas isso não significa que elas não sintam, né? Todo mundo potencialmente sente tudo. Mas aí também a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, para não ficar lá tipo, né, Margaret Mead, enfim, não é que a manifestação é diferente, de acordo com eles, homens só choram por dentro, né, mas mulheres também choram por dentro, mas com mais frequência elas choram para fora do que os homens. É mais difícil ver os homens chorando para fora. Mas todo mundo chora para dentro e para fora. Não chega a haver uma distribuição por gênero desses afetos, mas das suas expressões. Oi, Luana. Parabenizar pela apresentação e agradecer pela tua presença aqui. E para mim, especialmente, é muito legal ouvir você falar sobre a tua pesquisa, porque eu só conhecia ela a partir das nossas aulas, assim, né? De graduação, dos comentários que você fazia. E é especial também porque, de alguma forma, para mim, e talvez para outros amigos aqui, você foi uma das pessoas que abriu portas na antropologia, assim, né? Então, muito legal o que eu vi. Muito obrigada. A minha questão, assim, em relação ao trabalho que você apresentou, é se você poderia comentar alguma coisa sobre a relação entre afetos e escolhas, especialmente no que tange ao casamento, né? Você falou que muitas vezes existem essas regras de parentesco, mas a regra é recolocada o tempo todo a partir de novas classificações e novos entendimentos. Então, assim, como que fica? A primeira pergunta é, quando uma pessoa não quer casar com o outro, como que isso acontece, como que isso fica nesse sentido? E quando uma pessoa já é casada com a outra e não está satisfeita no casamento, o que acontece? Eu pergunto isso especificamente porque recentemente eu achei um resumo de uma apresentação em trabalho sua e não achei o texto. Na verdade, ele ia para a publicação agora, não deu tempo. Deixa eu só pegar a pergunta da Luana. Quando você falou no final sobre essa questão da regra, tudo me veio imediatamente na cabeça a ideia de casa, do Lévi-Strauss, né? E aí, mas assim, me parece, posso estar enganado, porque não tem uma leitura tão precisa disso, mas me parece que no Lévi-Strauss está muito mais engatado com uma ideia de estratégia do que com uma, quer dizer, a ideia de afeto não aparece lá, aparece muito mais a ideia de estratégia, a ideia de você quebrar a regra por razões
né, por volição, por vontade de mudar alguma coisa, ou por necessidade de mudar para se adaptar, etc. Por um encaixe em mudança na história. Então eu acho que seria, né, assim, comentando essa ideia da Luana de afeto e estratégia, se você poderia comentar um pouco sobre isso. Posso. E as duas perguntas são muito legais. A primeira é essa da Luana, começando por aí. E aí, foi bom porque ele lembrou uma coisa que a Beatriz acabou de me perguntar. Mas assim, as mulheres, é delas, né? Enfim, é esperado delas que elas se manifestem sempre contra o casamento. Elas nunca querem. Gritam, esperneiam, não querem. E eles dizem que os homens sempre querem, né? Então, isso não que seja verdade, né? Que eles sempre queiram. Os caritianos eram prometidos muito cedo, né? Tipo, enfim, com 8 anos, 9 anos, às vezes 7, já eram prometidos. Com o passar do tempo, assim, essa promessa, esse momento da promessa, foi se estendendo. Então, elas começaram a ser prometidas, tanto meninos quanto meninas, né? Porque esses acordos eram feitos pelos pais, né? Ou então um homem pode chegar diretamente e pedir a filha à sua irmã, né? Bom, de acordo com eles, quando eles eram prometidos ainda pequenos, ou quando a menina era pedida, era solicitada pelo irmão da mãe, né, pelo tio materno, logo, quando era pequena, ela já cresce se acostumando que ela tem um noivo. No caso dessas promessas que acabaram, esses acordos matrimoniais que acabaram sendo efetuados na época por volta dos seus 15, 16 anos, é um problema, porque as mulheres se engajam, e os homens também, enfim, em relações secretas. Relações secretas, porque não se pode namorar, né? E eles se envolvem, aí o que acontece? O pai vai, não está sabendo, e promete para outro alguém. É um escândalo, uma tristeza, que eles chamam de casar forçada, ou forçado. E aí o que acontece? E lembra que no início da apresentação eu falei, tem sentimentos que são aprendidos? Eles dizem, a gente aprende a gostar. E eles aprendem a gostar. Alguns aprendem, outros não. Quando o casamento ainda não é efetuado, a gente tem uns casos assim muito bons, que tinha uma moça, ela tinha sido prometida por um rapaz, e um outro rapaz que tinha sido prometido por uma moça. E eles dois se gostaram muito. O que eles fizeram? Não tiveram dúvida, foram pegos no galinheiro transando numa das festas, e aí eles tiveram que casar, porque a virgindade assume um valor absurdo nos caritianos, enfim. Então, eles têm algumas estratégias. Quando o casamento é consolidado, elas fogem. Mas a fuga é sempre das mulheres. E isso não ocorre sempre. Isso tem períodos. Então, houve uma fase agora de 2000 e... a gente está em 19, né? Que foi de 15 a 17, fugiram 6 mulheres. E aí, a família vai lá, busca de volta, elas não vêm. E aí uma estratégia que elas têm é rapidamente se casar com outro cara, com outro homem, ou seja ele não indígena, seja ele de outro grupo indígena, mas imediatamente casar com outro, para que elas não sejam forçadas a voltar. Porque senão o marido vai, busca, ela volta, ela fica, ela foge de novo, o marido busca de novo, é assim. Então há essas coisas, muitos não querem, algumas, são muito poucos casos. Se pegar em toda a história dos caritianos, né, e da genealogia que eu consegui levantar, dos casamentos, eu tenho 12 casos de mulheres que fugiram. Só. 6 agora, né? E outros estão muito poucos. Homens, nenhum foge. Todos eles querem. Né? Então, mas elas têm essas estratégias, ou tem essas, enfim... O cara não quer, aí ele faz de tudo, fala com o pai, não sei o quê, ele sempre arranja um jeitinho, mas se mantém uma certa regra e aí entra um casamento aprendido, um sentimento aprendido. Eles aprendem a gostar de fato. Na questão da regra da casa, tá ok aí? Na questão da regra da casa é interessante, porque isso é uma discussão que eu faço também com a noção de casa, que a questão o conceito de casa livre-estroso não dá conta, né, da questão, enfim, de questões mais amplas. E é por isso que, por exemplo, o Hugh Jones vai escrever, e a Bia Castro não escreveu a Barbara House, né, porque ela é outra coisa, né. Então, aqui a casa, porque como é que funciona? Quando eles estavam morando todos numa aldeia só, que você tinha as casas, e eles como são patrilineares e são patrilocais.
Então, o conjunto de filhos fazia a casa em volta da casa do pai. Então, aqueles lugares eram lugares em que cada família dessas toma os preceitos morais como a sua verdade. Aquilo é a verdade de Botanho, né, da divindade deles. Eu estou seguindo as palavras de Botanho. Então você tem, no olhar cruzado de uma casa para outra, a definição afetiva e moral do outro, né? Então, mas a regra da casa, e ela também gera problemas graves quando ela é quebrada. Por exemplo, um rapaz que, quando ele casou, ele foi morar perto do sogro e não da mãe. Nossa, foi até esse caso aqui, daqui eu falei, a raiva da mãe dele vai deixar, né? Porque é um casamento do irmão. Quando ele casou, a mãe disse: você não é mais meu filho. Como assim você vai morar na casa do seu sogro, perto da casa do sogro, né? Eu não vou aceitar carne, eu não vou aceitar mais nada que você me trouxe. Aquilo foi um problema. Quer dizer, você tem não apenas uma caracterização das casas a partir dos afetos, por exemplo, a casa da família do xamã, né? É considerada uma casa em que todo mundo vai fazer um feitiço, que todo mundo vai fazer um mal, né? Do outro que é comedor de cobra. Então todo mundo ali é comedor de cobra. Então você tem essa definição pelo afeto, pela moral, pelas afecções, mas a quebra gera problemas também. Não sei se... Oi. Parabéns pela apresentação, agradecer. Você falou da questão das quebras das regras e resoluções que se dão entre as pessoas na relação. Mas eles têm algum tipo de institucionalidade de resolução desses conflitos? Tem, que é o seguinte, como eu estava falando, se, por exemplo, pessoas em categorias interditas, o que acontece nos caritianos? Os caritianos tinham tradicionalmente a regra de casamento com a filha da irmã, né? O casamento avuncular, como a gente chama. Aí você tem uma geração que as relações são todas interditas entre um conjunto de irmãos e um conjunto de irmãs, né? E aí quando você pergunta para eles: mas como você chamava fulano antes? Eu não chamava de nada. Então se silencia sobre isso. Bom, porque aí eles terminam, por odeio também esse termo que eu... E aí quando você termina uma relação dessas, que pela regra é uma relação para antropologia de consanguinidade, e portanto entre pessoas interditas, o que acontece? Eles passam os remédios, né? Tem um remédio específico que é para você, porque tem uma doença específica, né? Que é ficar paana, que é de relações entre categorias interditas. Eu não gosto de chamar de incesto, porque você não tem muita antropologia, para eles não é um problema, como eu falei, né? Então, eles passam os remédios para não ficar paana, né? Para não ficar com essa doença decorrente dessa relação interdita. Declara-se publicamente, né? Eu não sou mais irmã do Gabriel, agora ele é meu marido. Uma vez que isso está feito, segue-se. E é justamente, né, numa geração em que esse conjunto de irmãos e conjunto de irmãs casam-se entre si, casam entre si, né, é que você abre a grade, que os caritianos têm uma abertura da grade, porque se cria a categoria da possibilidade de casamento com a filha da irmã do pai. Então, essas relações interditas, depois dos remédios, depois de tudo, ela abre a grade. Agora, há pouco tempo tive um caso, um sujeito, ele chamou um conjunto de irmãos de irmão, mas ele se apaixonou pela tal pessoa, pela moça lá. Ele passou a chamar ela por filha da irmã. Ô, minha filha da irmã. Aí todo mundo: mas peraí, por que você está chamando ela de filha da irmã? Não, porque agora eu estou gostando dela e eu quero casar com ela. E aí isso se resolve, né? Então, aonde é que ele não vai direto passar, por exemplo, pegar essa mulher que ele chamava de irmã, e ele não precisa o poder terminar essa relação. Ele simplesmente a recoloca numa outra categoria. E aí todo mundo ri, mas vem cá, por que eles... então por causa disso. Enfim. Então, há mecanismos institucionais de se fazer isso. E os pais dizem: bom, ele quer assim, né? Não pode. Isso, na hora, é um escândalo.
No momento em que a coisa está acontecendo, meu Deus do céu, né? Deus me acuda. Mas, com o passar do tempo, aí eles contam rindo. Ah, ele não chamava de nada, ele não sei o quê. Assim. Então ela segue. Ok? Bom, gente, se não tem mais perguntas, a gente tem um cafezinho ali fora para comemorar juntos essa abertura da semana. Agradecer muito a professora Andréa por essa abertura. Eu que agradeço demais. Muito obrigado. Obrigada a você.